Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Esse objetivo de enfraquecer a população em geral, ela também vem de um medo de ter uma concorrência. Tipo, se só nós sabemos dessas controle de informação, né? Se o pessoal não souber, eles vão viver mais fracos, mais burros, mais pra baixo, e a gente vai ter o poder. Também é esse objetivo. Sim, e isso, novamente, isso é, cara, ao longo da história é conhecido, né? Por exemplo, né, citar Roma já falava do tal do pão e circo, né? Uhum. A gente não quer... a gente quer, né? Na época você tinha a classe de escravos, mas mesmo os cidadãos, a gente deixa o pessoal ali tendo, né, no Coliseu, se divertindo, né? E dá pão, dá comida e diversão. E o resto, deixa que a gente organiza, a gente administra. Nós somos a elite. Né? E ao longo da história, isso tem se repetido. Maquiavel, na Idade Média, ele repete a mesma coisa. Né? No livro Príncipe, né? Ele fala para aquelas dinastias ali, né? Os Médici, né? Na Itália, na época que também, né, novamente, não existia a Itália como um país, mas eram principados, né? Ele falava, ele era o conselheiro político, essa mesma tese política que não é nova. Os gregos já sabiam disso e antes dos gregos. É assim, a gente mantém a massa, né, que hoje massa de manobra, o gado. É o que? É tirar conhecimento, é deixar o povo ignorante. Né? Então deixa no funk, no pancadão. Né? E como é que isso ele se transfere para o mundo de hoje nos poderes centrais que existe. Por exemplo, a gente estava falando antes da ONU, daqueles órgãos centralizados que ninguém sabe quem manda. Sim. Isso é uma consequência direta de tudo isso que a gente está falando. Sim, e eles sempre são totalitários. Por quê? Porque se você for pensar, eles têm medo da população. Porque a população, né, é uma elite, eles são 0,01% da população que manda em tudo, né, né, são os donos muitas vezes dos órgãos de imprensa, dos jornais, são eles que patrocinam universidades, eles promovem a narrativa que eles querem, inclusive, né, científica. Por exemplo, né, a narrativa que favorece a nosso discurso, a gente dá dinheiro, a gente promove, né, esses cientistas. Os outros que contradizem a gente suprime. A gente não publica, a pessoa some. Né? A pessoa não tem verba para pesquisa. E estou dando exemplos aqui, né, de como isso é, né, ou até aí militarmente, né, a gente contrata, né, infelizmente a gente tem uma ideia, né, que a nossa democracia, o nosso voto tem controle, né? Cada vez tem menos, né? Cada vez mais. Esse termo a gente tem que entender, né? Democracia, tecnocracia, que isso surgiu nos anos 30 com esse termo, com esse nome, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, tá? No século passado, onde eles já pensavam, vamos dizer, eles já pensavam há mais tempo, mas eles já publicamente, tinha uma revista, né, publicada, Technocracy, onde ele já falava assim, a gente vai controlar a sociedade através de recurso natural, de controlar o que a população pode consumir. Na época eles falavam da caloria corpórea, quantos joules cada pessoa gasta por dia. Então, cara, é psicopata, a gente literalmente... E é isso, então o que a gente tem visto ao longo aí do tempo, né, e claro, enfim, eu gosto desse assunto, né? Por isso que eu pesquiso e já li muito, desde, né, da Sociedade Fabiana, onde tinha pessoas como Bertrand Russell, né, o Aldous Huxley, que escreveu O Admirável Mundo Novo, o Julian Huxley, irmão dele, que foi o primeiro diretor da Unesco, né, logo quando foi inaugurada as Nações Unidas. E todos, enfim, David Rockefeller, eu já falei dessas figuras, né? O Harry Kissinger, o Zbigniew Brzezinski, são essas pessoas que, cara, é importante a gente entender, conhecer quem são essas pessoas, ler às vezes os livros, o que eles dizem, o que está na cabeça deles. Né? Por exemplo, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que fundou em 71 o Fórum Econômico Mundial. Se você ler o livro dele, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Cara, ele
ele promove publicamente no livro a questão do transhumanismo, sabe? De falar assim, olha, a gente vai fazer uma simbiose entre o homem e a máquina. Aquilo que a gente via em ficção científica, em Black Mirror, o cara tá falando publicamente, é o cara que controla uma organização que todo ano reúne a elite global em Davos, na Suíça, e que implementa aquilo que, né, se não é através de país, né, porque muitos políticos que ficam... Pessoal, o presidente fica 4 anos no poder, se muito, tá? Então, tem uma estrutura que manda nessa galera, que paga as campanhas eleitorais, né? Essa galera que realmente manda no mundo e que não aparece. Porque eles controlam a mídia, eles não querem que ninguém saibam, né? Mas eles têm que falar entre eles, então eles tem publicações que eles se comunicam entre si. E, claro, né, você tem que cavucar, mas se você cavucar, você encontra, né, essas informações. Mas então, a ideia deles é essa, é ter esse controle totalitário, inclusive dos nossos corpos, cara.